Bom dia a todas as irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada uma de vocês. Eu sou Liane Caires, sou casada com Oséias Freitas e tenho um filho chamado Everton Lucas, de 10 anos. Grata a Deus por poder participar dessa jornada Mãe de Israel e que Deus abençoe a cada mãe que faz parte da mesma e abençoe também os nossos filhos. Mesmo antes de casar, eu sonhava em ter um menino, um filho menino, e orava a Deus por esse objetivo, né? Demorei ainda alguns anos para casar e após o casamento passei 2 anos e após 2 anos engravidei do Everton. Antes de saber o sexo, a Roséias brincava comigo que ele queria uma menina e eu dizia que era menino, que eu queria um menino, né? Aí quando chegamos no hospital para fazer a ultrassom, o resultado veio um menininho. Então, dentro do meu coração, eu já sabia que era um menininho. E foi uma bênção de Deus. O Luquinhas, como a gente chama, é um menino muito amável, ele muito apegado comigo. O pai, como é missionário e viaja, então a maioria do tempo dele é comigo e ele é muito apegado. Ele sempre foi uma criança saudável, até 3 anos de idade praticamente não adoecia, muito comia bem, dormia bem. Só que ele tinha um detalhezinho que eu observava, o sono dele, ele dormia um pouco agitado. E também ele, quando chorava, ele prendia o choro, tinha aquela dificuldade de choro preso. Então, isso da parte do sistema nervoso, né, que afeta esse prender o choro. Mas eu não acompanhei ele com o pediatra assim para saber direitinho. Quando ele tinha aproximadamente 3 anos e meio para 4, um pediatra falou para mim que era bom eu observar o coraçãozinho dele, os batimentos cardíacos, para ver se estava tudo em ordem, que ele percebeu alguma alteração. Então eu comecei a fazer vários exames no Luquinhas e quando nós íamos fazer um exame que ele passaria a noite em um hospital para analisar como estava o sono dele, ele quebrou o braço. Aí eu não pude realizar esse exame. Mas aí ele sarou do braço e melhorou também esse choro dele, que ele prendia o choro, ele melhorou e já estava bem grandinho, já tinha uns 5 anos, 5 anos e meio. Aí eu percebi algumas alterações nele. Ele tinha medo de ficar longe de mim, medo de ir para a escola. Ele adquiriu um certo pavor a uma professora. Teve uma troca de professora na metade do ano e ele não gostou da nova professora e ele começou a desenvolver alguns medos. Chorava na escola e aí eu achava que era normal pela troca da professora, que ele não se adaptou e também não procurei ajuda médica. Até que um dia meu filho acordou, veio até mim, deitou do meu lado e ali ficou deitadinho do meu lado e eu cochilei também um pouquinho e quando acordei percebi algo diferente nele. Ele tinha dado uma parada respiratória, estava assim naquela cor já ficando roxa e bateu um desespero, eu gritei meu esposo, ele veio e a gente não sabia o que fazer e Deus na hora me deu assim uma luz quando eu soprei na boquinha dele, né? E aí ele voltou a respiração aos poucos e voltou à cor normal. A partir desse episódio que aconteceu com ele, nós começamos a procurar vários médicos para saber o que tinha levado a isso e o medo, né, de acontecer novamente, que aconteceu enquanto ele dormia. Então, nós descobrimos que ele tinha, a partir daí começou a ter convulsões. Não era direto, não era todo dia. Então, do nada, ele tinha uma convulsão. E
esse comportamento dele me apavorou muito, me deixou muito tensa, eu não dormia direito, porque ele sempre dava as convulsões à noite. Então eu tinha medo de dormir, ele dar a convulsão e chegar a falecer, né? Aí começamos a acompanhar, ele foi acompanhado por vários neuros e também por irmãos que conheciam tratamentos naturais, fizemos vários tratamentos com ele e ele melhorava, depois voltava a crise, voltava um pouquinho mais forte, até que nós decidimos que usaria a medicação anticonvulsiva nele, para ele. E ele começou a tomar. Já tem mais de 2 anos que ele usa a medicação. Graças a Deus, durante esse período, meu filho nunca mais teve nenhuma crise. E hoje vive a vida normal, né? Na realidade, todo esse período que ele teve, todos esses problemas, não afetou assim o desenvolvimento do meu filho. Ele é uma criança que canta, sempre gostou de cantar desde bebezinho. Canta, ele toca, gosta de tocar teclado, ele canta na igreja, ele prega para as crianças, né? Participa dos cultos kids pregando. Ele é uma criança que na escola só tira as melhores notas, muito desenvolvido, muito esperto, gosta de conversar e fazer amizades. Então, assim, eu já me perguntei por que precisou acontecer isso com ele, né? Por que ele precisou passar por isso? E são perguntas que às vezes a gente não encontra a resposta. Mas graças a Deus, hoje Deus me confortou, aceitei essa dificuldade que ele passa como cuidado de Deus para a gente se tornar pessoas melhores depois que o Luquinhas teve essas dificuldades. A gente orou mais, principalmente eu sempre oro mais, buscamos mais a Deus, estamos encaminhando ele nos caminhos do Senhor e assim o Everton cresce, né, seguindo a vontade de Deus. Então, para alguma mãe que passa por alguma dificuldade com seu filho, eu quero dizer que Deus não nos desampara, Deus cuida de nós. Uma vez o Luquinhas teve uma crise tão forte que eu pensei que ele ia morrer, cheguei a ligar para a SAMU, o Osés não estava no momento, mas ele voltou e assim Deus está presente. Se Deus nos deu um filho, eu só tenho ele de filho, é porque Deus tem um propósito com isso, né? E o nosso propósito é educá-lo no caminho do Senhor. Isso que eu venho me esforçando, orando, pedindo ajuda de Deus para educá-lo em seus caminhos. Sei que ele cumprirá a missão dele, será uma bênção. E falo com cada mamãe que continue cuidando do seu filho, orando, encaminhando nos caminhos do Senhor. E tenho certeza que cada filhinho é uma bênção de Deus. Amém.